casa, nossa, Pra combinar com o piso. Meu Deus, eu quero perguntar tudo. Como é que foi a Tudo, história eu vou te dessa contar reforma? tudo. Quantos metros quadrados tem aqui? É um lugar que realmente você vai assistir, já ajuda a ficar escurinho na hora se for de dia. E aí a gente quebrou, ela é integrada, mas não é 100% integrada. Olha como na a TV some no preto também. Essa é uma ideia boa, viu, gente? Fazer a parede preta pra sumir a TV. E aqui provavelmente era um quarto que tem uma mesona com café esperando a gente. Tem uma mesa com café. Aqui, como eu disse, né, a gente transformou 3 quartos numa suíte, fez essa bancada, ela não sai. Na verdade é uma bancada, não é uma mesa. Não acredito. A pessoa que coleciona brinquedos, ela não tá de brincadeira na hora de aprontar a mesa, tá? Como coração com essa frase, o amor é lindo e é de graça. Aqui eu posso dizer hoje, Luffy, que esse é o meu cantinho favorito da casa. É, né? Hoje nós vamos visitar e se encantar com o apartamento do Samuel. Vamos? Olha, gente, aqui já subindo pra casa do Samuel e hoje vai ser super legal se você gosta de uma decoração bem diferente. Vamos entrar aqui. Tananã. Chegamos. Ai, olha o piso, que coisa mais linda. É bem... que perfume maravilhoso. Adoro perfume bom quando a gente chega. Agora assim, ó, antes de eu poder te falar pra gente entrar na casa, eu queria te convidar primeiro para você se inscrever no canal, aí você ativa o sininho, que é para poder chegar a notificação para você. E também você pode se tornar membro do canal, porque eu sempre trago vídeos especiais para vocês, inclusive na hora que a gente toma um café depois. É super legal e eu sempre trago várias vantagens, inclusive você tem acesso a minhas aulas de decoração, que eu fiz ao vivo durante muito tempo, então você tem acesso a todas elas. Agora vamos bater aqui nessa porta, que eu sei que o Samuel está esperando a gente aqui e eu já quero perguntar tudo desse prédio. Samuel! Oi, tudo bem? Que legal! Olha a gente aqui chegando. Uau! Meu olho já fez curva. Cadê meu abraço? Vem cá. E aí, Luffy, tudo bem? Que legal! Obrigado! Olha o que a gente vai ver! Uau! Samuel, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu também, eu te vejo tanto que parece que você já é de Sério? casa. Ah, eu sou de casa mesmo. Onde que eu deixo o sapato? Pode aqui deixar na aqui pontinha? embaixo. Ai, já vi também que aqui é uma bancada de concreto. Também é isso mesmo? É isso, de cimento queimado. Oi, casa. Nossa, Pra combinar com o Samuel. piso. Meu Deus, eu quero perguntar tudo. Como é que foi Tudo, a história eu vou te dessa contar reforma? tudo. Quantos metros quadrados tem aqui? Esse apartamento tem 100 metros quadrados. Uhum. Tem mais ou menos 7 meses que eu me mudei, depois de pouquinho. 6 meses de obra. A gente colocou ele abaixo e subiu de novo. Em só 6 meses? Em 6, 7 meses de Que obra. rápido. Com 222 Arquitetura, Uhum. que é do Carlos Sabaini, do Carlos Davi e do Fernando Sabaini. Que legal. São 2 arquitetos que conseguiram captar muito bem o momento de transformação que eu estava vivendo. E a gente colocou abaixo 3 quartos para subir uma suíte. Então agora só tem uma suíte. Só uma suíte. A gente fala a mesma língua, você sabe, né? Porque eu também só tenho um quarto, eu adoro isso, porque daí a E casa o- aumenta muito, né? O Carlos Davi e o Fernando Sabaini conseguiram traduzir e tangibilizar o momento de transformação que eu estava passando, de conseguir ter em casa aquilo que realmente fazia sentido para mim. Eu morava em outro apartamento que era maior e que tinha muita coisa. Eu sou um antigo colecionador de brinquedos e de relíquias. Não é mais? Não sou Foi mais. ficando adulto. Você vai ver que tem muita coisa aqui ainda que dessa minha vida pregressa, que na verdade é o meu histórico, né? Não é a vida passada, é a história da vida. Com certeza, mas eu vou perguntar tudo. Primeiro eu vou pedir para você apagar essa luz, que aliás eu amei ela aqui. Ficou muito legal, gente, porque olha que legal, e isso daqui me lembrou meu antigo apartamento onde eu morava, que a gente fica pensando, onde que eu vou botar a televisão? Onde que eu vou botar a televisão? E olha aqui, na janela. Na janela. Porque na ela verdade é um desce. telão que desce aqui, ó, Vou descer ele só um com pouquinho só o pra projetor aqui. É um lugar que realmente você vai assistir, já ajuda a ficar escurinho na hora se for de dia, se for à noite já não é. É Olha isso, que é perfeito, né? Não, quem vê, né, chega assim, o sofá de frente pra janela, que lógica que tem isso, né, mas é porque realmente tem o telão. E quando a gente abriu tudo, faltou parede pra gente ter essa TV e aí a solução que eles encontraram, que foi ótima, foi essa, de colocar em frente à janela. É muito perfeito, eu adorei. Então vamos começar aqui do início e eu já Vamos queria começar do começar que início. vocês notam
notam, gente, que tem 2 portas uma do lado da outra. Aqui já rolou uma quebradeira, porque Já aqui rolou uma provavelmente quebradeira. era a porta de serviços, Vou né? explicar, foi uma decisão que a gente teve também, porque antes a cozinha ela começava aqui e vinha até aqui, a entrada dela era por aqui. Então essa porta, que é a porta de serviço, ficava escondida. Quando eles trouxeram o projeto, já na primeira apresentação, já veio com essa solução de ter as 2 portas para o Sim, social. aí diminuiu. Não é que você diminuiu a cozinha, você A gente integrou, né? Exato, Ela foi, cresceu. foi uma escolha, né? A gente tem que ir fazendo decisões. Eu queria colocar a cozinha mais próxima do social, e aí a gente quebrou. Ela é integrada, mas não é 100% integrada. Sim, mas ela ficou muito mais iluminada, Muito mais, né, sim. mais bacana. Sim. Deixa eu perguntar aqui já desse início, que eu adoro começar do comecinho. Aqui ele é mesmo um banco, você pode sentar, ele super aguenta o peso? Ele como é um que banco, a gente fez ele um banco mesmo, que você pode sentar. Uhum. Ele é de alvenaria, e aí a gente passou o acabamento, o mesmo acabamento do piso, que é de cimento queimado, a gente também usou aqui no banco para ele conseguir ficar nessa mesma neutralidade, né? Ficou lindo. E aqui você vê várias coisas das suas histórias, mas o importante é mantenha-se sempre curioso, gente. Stay curious, é isso. Isso é muito legal. Bom, você gosta bastante de arte também, né? Eu gosto. Tem uma Eu sou um linda curioso de arte, não sou um especialista, mas sou curioso. Você trabalha com o quê? Eu sou publicitário, eu trabalho Sério? com marketing. Que legal. Qual que é o seu Instagram? O pessoal pode seguir? Pode, Samuel Boreski. Tá aqui, gente, na tela, para vocês já viram que ele é dos nossos, né? E esse quadro maravilhoso com seus de espelho também. Esse quadro é do Marcelo Solar, isso foi a realização de um sonho. Eu sempre quis ter uma obra dele e casou perfeitamente para esse espaço também. Desde do primeiro projeto a gente pensou de ter um quadro que ocupasse essa parede. O Marcelo Solar é um artista goiano, ele tem um ateliê em Hidrolândia. E ele tá bombando no mundo inteiro. Você também é enfim. goiano? Eu sou goiano também. Dá pra gente escutar pelo Tem sotaque. um sotaque misturado, né? Meio mineiro, meio goiano. É. E tem várias obras aqui, inclusive, de artistas goianos que fazem esse resgate também, né? Da minha origem. Que legal. Olha esse aqui do Pedro Almodóvar, que demais. São Paulo, os brinquedos. Ó, esse aqui é um artista goiano, que é o Marcelo Peralta. Em caso de emergência, quebra o vidro. E a Mas gente, aí precisa dentro- dar, a gente precisa dar o foda-se de vez em quando, viu, gente. Saibam disso. E é legal que ele pode ficar na Alivia parede. a mente, né? Exato. Anti-estresse. É isso, é sobre isso. E esse sofazão aqui, que é uma peça verde no meio da casa. Uma peça A escolha verde. da cor não foi à toa, né? Não foi à toa, foi uma proposta também que o Carlos Davi e o Fernando Sabendo trouxeram e de bate-pronto eu curti. E aí o que a gente foi ao longo do projeto evoluindo foi na questão do tecido. Esse tecido é uma lona de caminhão de verdade. Aquela lona que é usada em caminhão, que Pra geralmente resistir muito, né? tem cinza, tem verde, porque tem mais 2 moradores que não estão aqui, que é o Cadê? Batista e a Tereza, meus 2 chihuahuas. Ah, tá. E pra quem tem pet, a lona ela é bem prática, assim, né? Ela com o tempo ela vai desgastando mais, mas o legal dela é justamente O isso. desgaste dela o é desgaste bonito. dela E ela são cachorrinhos ou gatinhos? são 2 cachorrinhos, 2 chihuahuas. É. E aí eventualmente solta mais pelo, assim como o gato também. Sim. E aí a manutenção é mais fácil Claro. nesse sofá, Além nesse de tecido. você ver o trabalho do tempo, que eu acho super lindo, Super, né? ele já, mesmo, tem o quê? Desde quando eu me mudei, ele deve ter chegado um mês antes de eu ter me mudado, ele já tem um desgaste que vem da própria lona. É. E aí você vai absorvendo isso, né? Você vai Sim. aceitando isso. O piso de cimento queimado também é isso, né? Ele Também vai desgastando desgastando, também vai. e você tem que entender que faz parte dessa E escolha. exatamente. E aí você tem uma jangada aqui nesse canto. Que Uma ficou jangada. linda. Jangada, eu acho que assim, o Janguilon estava muito inspirado quando ele fez a jangada, Sim. porque realmente é uma obra de arte. É uma obra de arte. E olha como ela encaixa no cantinho, né? Porque ela vai afinando. Ela é uma coisa de maluco. E tá aqui lindo. eu posso dizer hoje, Luffy, que esse é o meu cantinho favorito da casa. É, né? Porque a jangada, ela te absorve. Eu falo, todo mundo que vem aqui tem que sentar nela, porque ela realmente absorve. Tirando Então, que ela tem essa cara de camarote, porque dá pra você ver todos os lugares dá da pra ver casa. todos os lugares. Aham. E aí eu amo muito bem essa luminária que é da Dominite, uma empresa que nem existe mais, foi garimpada num leilão. E compôs muito bem, assim, esse lugar, esse cantinho, com certeza é o meu favorito hoje da casa. Ai, tá lindo mesmo, Tem gente. essa obra do Duda Rosa, que é um outro artista também que eu admiro bastante. Ele faz esse trabalho que você não sabe direito o que se forma, são formas. Conforme você vai andando, vão Conforme se você vai formando andando, outras exatamente, coisas. vai ficando mais abstrato. E já tem um balangandã aqui te chamando pra passar no portal, entendeu? O balangandã é justamente, que bom que você viu, porque o balangandã tem que ficar no gente. lugar para ser visto. Lógico, meu olho faz curva, pessoa. E aqui provavelmente era um quarto que tem uma mesona com café esperando a gente. Tem uma mesa com café. Aqui
como eu disse, né, a gente transformou 3 quartos numa suíte. Esse era um dos quartos. Na verdade, esses são a junção de 2 quartos. E Aqui que a gente eram 2 abriu. quartos? É que o outro pedaço está aqui dentro, tá. que a gente vai ver, virou o closet. Tá bom. E aí a gente abriu para ampliar a sala, para ampliar o social, que é onde eu passo a maior parte do tempo, na verdade. Você trabalha em casa? Não, Eu trabalho 2 vezes na semana em casa. E aí aqui é seu escritório? Acabo ficando aqui. Ótimo, maravilhoso. Gente, olha essa mesa de granilite. Levanta ali a toalha para eu ver ela direitinho. Essa mesa também foi uma composição que a gente decidiu fazer durante a obra. Originalmente ia vir uma mesa de madeira. Ela tá fixa no piso? Ela, na verdade, é uma bancada. A gente conseguiu um fornecedor que ele fez ela fixa. Fez no local? Fez no local, ele veio, enfim, fez essa bancada, ela não sai. Na verdade é uma bancada, não é uma mesa. Não acredito. E ela compôs muito bem com o piso e com a madeira de trás, e com o cimento queimado, e com todo o mobiliário que a gente trouxe pra cá. Não, ela tá lindíssima, lindíssima mesmo. E essas cadeiras de leilão também? Essas cadeiras são de leilão, italiana, Sesca também, que era um desejo antigo de ter. Com palhinha, acho que palhinha... Pretas, elas estão demais. E palhinha, ao mesmo tempo que ela tem um design super moderno, né? Apesar de, se eu não me engano, ela é dos anos 70, 80, a palhinha remete muito à casa de vó, né? Pelo menos no meu caso remete Sim, a gente bastante. tem uma memória afetiva muito legal. Eu acho que aqui, Luffy, você vai ver, eu tenho muitos elementos de memórias afetivas, assim. Né? Por ser um antigo colecionador de brinquedos, eu acho que isso ficou, de alguma maneira, isso ainda faz parte da minha história. Tem vários elementos, né? Não vai sair, porque isso faz parte de você, né? Com certeza. Agora, olha só, gente, a pessoa que coleciona brinquedos, ela não tá de brincadeira na hora de aprontar a mesa, tá? Porque olha espero que você isso goste. aqui, cara. Tem um bolinho aqui, uma cuca. Ai, que graça, que lindo esse cesto. Lindo, né? Esse aqui veio da Feira de São Joaquim, lá de Salvador. Olha aí, gente, vai pegando... Não, olha só, gente, a espátula que chama, não? É uma espátula, Olha aqui, gente, que coisa mais fofa. Cadê escrito aqui? Filô... É o Filô in the Kitchen. Filô é o nome do cachorrinho. Do cachorrinho, né? Olha aqui, a manteigueira, olha a açucareira, vê se aguenta. E tudo ideia de florzinha. Ai, gente, não tô te aguentando, pessoal. E é gostoso esse biscoito, hein? Acho que você vai gostar. Com certeza. Aqui você tem um puff de palha também. É porque, como pra vir mais gente, quando vem mais gente, mais que 6 lugares, aí a gente acaba usando o puff pra complementar. Um apoio geral, né? Às vezes até pra funciona botar uma super bolsa bem, e tal. Gente, olha só, eu amo esses negocinhos de saquê. É a coisa mais muito legal, linda, né? E isso é uma muito, né? lembrança do Japão. Sim. Foi uma viagem maravilhosa que eu fiz. É maravilhoso, né? Me marcou muito e eu trouxe como lembrança. Não tive coragem de abrir, já não tem 2 abre, anos. Eu também não tenho coragem. Mas aqui, ó, gente, se quiser abrir, é só abrir aqui e tomar. Tem a tampinha, exato. Agora você pode tomar. Tomo outros saquês, mas não esse. Na vida. Gratidão na vida. Olha que flores lindas que estão aqui. Você sempre coloca ou só porque sempre... eu vim aqui, pessoa? Não, sempre coloco. Sempre esse lugar é o lugar que tem flores. Que tem flores. Aqui e aqui, que tem a gente não tem que se cuidar, fala a verdade. Tem. Eu acho que a flor traz isso, né? Eu acho que ela traz essa vida que a gente precisa. E essa obra? Essa obra é uma obra do Basquiat, que eu comprei também no Japão. Você trouxe esses três skates do Japão. Tá vendo, o Japão tem uma loja do museu do MoMA de Nova York, tem uma loja que é uma loja, né, de várias coisinhas de design e várias obras assim. E lá no Japão tem uma loja do MoMA, apesar de não ter o MoMA. Sim. E aí quando eu vi essa obra lá, eu me apaixonei. Falei, eu preciso né? levar. E casou muito bem com esse cantinho. Você sabe o que eu penso quando eu vejo isso? Que eu não sou louco sozinho. Tem Você não é louco sozinho. E tem um monte de gente louca igual a gente aí também, tenho certeza. Isso é ótimo. Nossa, eu vou passar ali daqui a pouco. E isso aqui? Isso aqui é uma outra obra também. É uma edição especial da Interview Magazine, do Andy Warhol. E eles fizeram essa caixa, que é uma mala, e aí os livros vêm dentro. Ah, que legal. E cadê os livros? Você botou os livros estão guardados, eu ainda vou pôr aqui. E ela tá vazia? Ela tá vazia hoje. Olha que ideia boa, gente. É uma caixinha que é uma mala. Ó, é uma mala. Achei ótimo. Isso aqui você não viu, né? O quê? Meu trolley. Ah, sim, eu vi que é de avião, né? De qual empresa que é? Da Varig? É da Varig e Luffy. Isso daqui tem uso real, assim. Claro, o que você usa aí? Isso aqui é, ó, cheio de minhas taças. Gente, é perfeito, tudo realmente né? É o bar da casa. Não, e não ocupa espaço nenhum, né? Ocupa um espaço super razoável, né? Não atrapalha a circulação. Sim. Excelente. Ó,
Tá vendo, gente? O trem é poderoso. É poderoso. E agora? Gente, olha lá que coisa mais linda, aquela arara lá em cima. De quem é? É Olha, cerâmica. É de cerâmica, eu comprei numa das edições da Feira Rosenbaum. Sim. Depois E eu resgato o nome do artista. E aqui tem a Iemanjá maravilhosa. Tem Olha Iemanjá, ali. tem uma mistura boa aqui Vamos de passar vários aqui elementos. pra gente conhecer. Aí tem aqui o Tintim. O Tintim, ele tá espalhado na casa inteira, porque É quando eu era mesmo? pequeno, Você quando é eu o era moleque, Tintim. eu queria ser o Tintim. Acho que você é meio Tintim mesmo, cara. Olha lá, você viaja muito? Eu Então. tento viajar bastante. Olha lá. O que eu mais gosto de fazer. É a Madonna, olha, gente, já respeita a pessoa, entendeu? Ela chega em casa. Nossa, mas tá tão bonita a sua estante, a arrumação dela. Ela é feita também de alvenaria? Ela também é feita de alvenaria, e aí a gente fez o acabamento, né, em cimento queimado também para ficar na mesma estrutura do piso. O negócio então é que você faz ela em alvenaria e depois só vem fazendo o acabamento para aparecer cimento queimado, O né? acabamento, exato. Tá. E isso também, eu acho que vale reforçar aqui, Luffy, a gente conseguiu... Isso foi uma construção junto com os meus arquitetos. Originalmente ia ser toda de madeira, a gente mudou isso também no decorrer da obra. E a gente conseguiu fazer uma composição, eles me ajudaram bastante, porque eu tinha uma meta de me mudar e ter em casa só aquilo que coubesse na minha casa. Ah, ótimo. Então eu me desfiz do acervo que eu tinha, tinha um container cheio de brinquedos, e tinha muita coisa em casa também. Foi um momento assim de realmente de transformação, de desapego e de ficar com aquilo que fazia sentido para mim. E eles me ajudaram, né, a fazer toda essa composição. Então tem até uma paleta que vai do verde, passa pro vermelho, vai pro azul. Teve esse estudo também, né, de Sim. além da importância das coisas, buscar pelas paletas. E o que eu tô amando também são as referências em termos de fotos, que devem ser aqui avós, alguma coisa, quem são? Esse cantinho aqui é o cantinho dos avós. Então aqui só representa meus avós maternos. Minha avó tocava acordeon e meu avô tinha um fusquinha exatamente dessa cor, Que graça! que era o xodó dele. E aí vindo pra cá são meus avós paternos. A minha avó, ela sempre usou datilografou, era datilógrafa. E aí tem uma carta dela pro meu avô que a gente descobriu. Esse foi o meu maior garimpo da vida. Que coisa mais linda! Quando ela faleceu, eu e minhas irmãs, a gente na casa dela, a gente achou essa carta de 1955. Que graça isso! E aí provavelmente não foi a máquina de 1955, mas foi a última máquina que ela teve. Aí eu trouxe pra cá pra poder fazer essa composição. E Betânia? Betânia, né? Tem que estar em tudo quanto é lugar, né? Trilha sonora da vida. E aqui, Luffy, olha que legal. Garimpeiro, que me tornei, né? Um dia na Benedito Calixto, que é uma feirinha de antiguidades que tem aqui em São Paulo, eu achei essa cadeira, que é exatamente uma miniatura de uma cadeira que tinha na varanda da casa dos meus avós. Aí eu falei, putz, combina aqui perfeitamente. A nossa geração, a gente ficou muito nessas cadeiras, Muito, né? bastante. Não, e era exatamente com essa corda verde. Eu tenho foto criancinha nessas cadeiras, é tão bom, né? Muito bom, muito bom. E lá em cima, você colocou os palatiniques Coloquei lá em os cima palatiniques, por causa da luz? Por causa da luz, para eles terem uma Nossa, visibilidade você tem legal. uma baleia enorme. Uma baleia, uma águia. Que lindo. E o grito ali atrás. Não é uma águia, é um tuiuiu, é um... Pode ser, vai. Olha, que lindo. Deixa eu ver aqui em cima mais. Aí vem aqui para os vermelhos. Nossa, eu adorei essa história. Gente, se vocês quiserem dicas de arrumar estante, ó, tá aqui uma dica boa para arrumar. Não só ele selecionou várias coisas que ele tinha, que eram muitas, e teve que fazer esse trabalho de seleção do que ele realmente gostava, como também um outro ponto de orientação foi as cores, né, que ele foi trazendo aqui durante a arrumação. Então isso é muito legal. Agora sim, sempre deixar espaço, tá, gente? Não lota, não. Se por acaso você vê minhas coisas lotadas, você não segue não, você lembra disso aqui, tá? Tem um respiro. E aí o Davi e o Fernando, eles souberam exatamente me ajudar a organizar e a fazer essa distribuição, né? Eu sozinho não teria conseguido fazer isso. Mas agora que você aprendeu? Agora que eu aprendi, eu tô mantendo como a gente fez juntos. Não, mas se a gente chegar aqui, mexer tudo, jogar lá, você vai conseguir fazer de novo? Talvez eu consiga hoje. Porque esse que é o lance, né? A gente tem que ir aprendendo, né, com eles, que sabem, que dão as dicas, para que a gente possa... dar continuidade. Porque daí você tem liberdade de limpar, de fazer, de mexer. Assim, de adicionar coisas que, né? E de mudar. Adicionar, quando trocar, a vida faz a gente mudar toda hora. Então, às vezes, uma coisa que não está aqui, mas que vai se tornar importante, você quer colocar, você vai ter essa noção, né?
E esses quadros aqui que ficaram super legais, e eu posso adivinhar, eles ficaram desse jeito porque foi para alinhar com a bancada, não é isso? Também, sim. Aqui é uma composição, eu tenho artistas goianos aqui também, para justamente aquilo que eu te falei, né? Eu procuro, é uma maneira de me conectar também. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um Tintim aqui, que como eu falei, desde moleque eu sou muito fã, a gente tem Poteiro, que é uma maior referência de arte naif do Brasil. Artista que é considerado, apesar de português, ele é considerado goiano. Ciron Franco ali também, misturado com Gêmeos, com Crânio. E é essa mistura, na verdade, que eu gosto de fazer. É uma gravura ou é um É uma gravura. Print? Lindo. É um print. Eu vi que você tem outro ali, a gente já vai passar ali. Mas eu passei aqui e não falei, mas eu queria muito falar do Getúlio, que você tem coisas lindas aqui do Getúlio, que é aqui, não é? O Getúlio, a história do Getúlio eu acho incrível. Eu também. Né? Conta pra todo mundo. O Getúlio Damado é um artista de Santa Teresa do Rio de Janeiro. E ele é muito famoso por uns bonecos que ele faz de madeira, com sucata, que são vendidos no mundo inteiro. E ele trabalha bastante, tanto o bondinho como o coração, com essa frase, o amor é lindo e é de graça. Eu já mostrei para vocês várias vezes em outras casas e sempre eu falo do Getúlio, é muito importante seguir ele, ver uma figura. É uma figura, ele é uma incrível. figura. E esse é você? Não, esse é o Keith Haring do lado do livro dele. Mas podia ser você, assim. Olha, eu fiz essa brincadeira. Tem menos cabelo que você. Eu fiz essa brincadeira, né, de colocar os autores, os livros junto com seus personagens. Aqui tem do Virgil Abloh também, que foi um super design, enfim, que trouxe evidência o streetwear. E aqui, ó, o mais especial de todos, o Horácio. Muita gente pergunta por que o Horácio tá de costas. Porque eu consegui o autógrafo do Maurício de Souza. Em 2013. O Horácio tá de costas, é o Maurício que tá de frente. Exato, pra ficar... Você acredita que eu já fotografei ele pra uma revista e é muito emocionante? É muito emocionante. Sabe quem eu conheci? A Mônica. A Mônica, sim. Eu já conheci a Mônica e conheci a Magali também. Existe a Magali também? Eu não conheci. Existe, eles são reais. E o Maurício é muito especial, isso foi numa Bienal de livro. Eu levava os meus brinquedos, além do livro, ele também autografava os brinquedos que eu tinha. Que fofo, e o Horácio é o mais especial de todos, foi o que eu mantive aqui em evidência. Gente, eu tô amando a sua casa e amando tudo que você tá explicando, a forma como você tá apaixonado por tudo, Eu tô apaixonado, eu acho que você tem que ter muito tesão pra voltar pra casa, né, todo dia, depois de um dia de trabalho. E eu tô nesse momento, assim, apaixonado pela minha casa, aquela história, projeto. né, aquela casa gostosa que você já sente saudade dela mesmo antes de sair, né? Sim, que dá vontade de você voltar, exato. É exatamente isso que você falou, você sai dela com vontade de voltar. De voltar. Olha aqui essa estante de livros, como ela é muito legal. É uma prateleira vertical, na verdade. É muito legal, porque você acha que vai cair, mas não cai. Porque tem várias prateleiras que dão que sustentam ela, né? Tá vendo essas prateleiras aqui e você vai colocando, é perfeito. Acho que eu vou arranjar uma dessa pra mim, sabia? Porque e eu acho que ela é super prática, assim, uma coluna de você ver todas as... eu vou pegar um assim pra mim. E ó, Luffy, aqui ao mesmo tempo que tem Turma da Mônica... Ai, que legal! Tem livro de arte também, é uma mistura também aqui de várias referências que a gente pode ler você através da sua estante. Com certeza. De livros, né? Muito legal. Esse foi o primeiro print que o Crânio fez e eu tive a sorte de conseguir. Esse é o 96 de 100, ele fez só 100. Olha. E foi uma disputa esse aí, viu? Ele começou a fazer pouco antes da pandemia. Olha isso com o celular. E aqui? Essa daqui também é vai lá. Eu tinha essa coleção de bichinhos da Parmalat, que também fazia parte do meu acervo. Você fez toda essa coleção. Menino, você devia ter muita coisa. Eu tinha muita coisa. Era uma casa grande? Minha casa era grande, mas tinha bastante coisa em casa, mas a maior parte eu mantinha num container. Por isso, depois de determinado momento, passou de perder o sentido, assim, passou o sentido de ter. Você tá guardado, né? E eu lembro que eu vi uma vez uma senhorinha dando depoimento no Museu do Futebol, uma corintiana, que colecionava coisas do Corinthians, e ela falava que coleção, se você não expõe, vira um acúmulo. É verdade. E no final eu tava me sentindo muito um acumulador disfarçado de colecionador, sabe? Não fazia mais sentido. Outras coisas da vida foram tendo mais prioridade. Você sabe que muitas pessoas que estão assistindo a gente aqui agora podem estar passando pelo mesmo problema. Inclusive, eu sempre falo para as pessoas, né, gente? Eu falo, não vamos confundir comprar garimpos de coisas legais com comprar coisa velha para juntar.
e a gente entender que acúmulo é diferente de você ter essa coleção. Então, como você pode falar aqui para essas pessoas agora para ajudar? Como foi o seu processo de percepção? Como foi o processo do desapego para que as pessoas possam também se inspirar em você? Luffy, eu acho que a primeira coisa foi aceitar que aquilo não fazia mais parte do momento de vida que eu estava tendo, né? E, de fato, começar a desapegar e procurar caminhos para isso. Eu acho que talvez 6 meses criando coragem para me desapegar do meu acervo, né? Porque é trabalhoso fazer isso. Então, você tem que ter essa consciência que você vai ter esse trabalho, mas para fazer mais sentido para sua vida. Então, no meu caso, né? Eu tinha uma coleção, era um acervo grande. Eu comecei a fazer um bazar só para colecionadores, e aí o pessoal que coleciona foi ficando sabendo, aí o pessoal que realmente vende, que vive disso também ficou sabendo, aí fui conseguindo me desfazer aos poucos. Para as pessoas certas. Porque de fato tem um mercado aquecido dessa galera. E psicologicamente, como foi para você a questão do, mas isso aqui ainda posso usar, mas isso aqui ainda dá para aproveitar? Como que foi isso? Olha, isso foi mais complicado, assim, porque é um processo de priorização, né? Então eu fui fazendo escolhas e abrindo mão, acho que é isso, assim, eu estava bastante consciente, as pessoas que viam fazendo isso, que já me conheciam de antes, falavam, nossa, como você está desapegado. Mas eu acho que virou uma chavinha, assim, para realmente... Você precisou de ajuda para fazer? Eu precisei. Num primeiro momento, eu contratei uma pessoa que fez tipo um detox em casa, assim, para tirar o excesso que tinha, e já foi um primeiro movimento. E depois fui eu comigo mesmo, assim, organizando né, esse bazar que eu te falei e me desapegando. E como não fazia mais sentido, a cada evolução que eu tinha desse desapego, eu ia me sentindo melhor, eu ia me sentindo mais leve. Entendi. Eu via que realmente não fazia mais sentido aquilo que antes me dava, né? Prazer, que me dava tesão. Saber que a gente muda, a vida muda, então as coisas mudam também, né? Precisa de movimento, né? E é uma coisa assim, eu não falo que faz parte do meu passado, faz parte da minha história, porque tem vários elementos, né, dessa minha vida pregressa que ainda se mantém aqui. Essa cadeira é um deles. Então, aí você pegou os seus bichinhos e pediu para fazer a cadeira? Livremente inspirada em Irmãos Campana. Os Irmãos Campana que criaram. Eu peguei a cadeira Diamante, que é uma cadeira super... Deixa eu virar ela para você ver. Sim. Que é uma cadeira super conhecida, ela é toda aramada. Sim. Fez com os próprios... E peguei as abraçadeiras, sabe aquelas abraçadeiras que popularmente tem um nome horrível de enforca-gato? Sim. Eu comprei e fui fazendo a composição, vi no YouTube. Mas aí você furou o bichinho? Não furei o bichinho, nenhum é furado. Ele pega pelo bracinho Pega mesmo, pelo braço, pelo pescoço, pela patinha. E aí aqui tá toda a coleção da Parmalat. Nossa, então você continuou tendo a coleção, Continuo tendo a coleção, agora utilitária. E vou te falar, a cadeira é confortável. Não, eu imagino. Parece que você tá naquelas lojas de brinquedo da Disney, que você senta na pelúcia, assim. Adorei. É muito, muito confortável. E ela foi a obra que você colocou nessa moldura maravilhosa. Nessa moldura. Aqui, verdade, Esse né? aqui é o momento de divisão entre a área social e a área íntima. Então a gente tem uma abertura que pro acho quarto. que você vai gostar bastante. Primeiro essa daqui que é pro lavabo. Esse é o lavabo. Te convido para entrar. Que legal. Olha o teto, é de tecido. Então, aqui a gente fez, isso é legal, assim, a gente fez uma inversão, é papel de parede. Cheiroso, gente. É um papel de parede que tem essa textura. Sim. Papel de parede. E aí você coloca o papel de parede no teto, eu acho que o lavabo é um lugar que você pode usar bastante, né? E a gente procurou usar. É onde você se diverte também, né, para os seus convidados. Gente, olha que bonito, olha essa prateleira, ela faz o movimento em cima e embaixo, olha, que legal. Linda, né? E eu gostei que aqui é desencontrado, ó, você não juntou. Não juntei, sim. Ficou E lindo. aqui, aí eu acho que tem dois elementos aqui, Luffy, muito legais. Tem essa tela tensionada, que legal, que agora ficou eu tô entendendo. diferente. Então a luz vem toda daqui? Vem quase toda, a gente Deixa pode eu ter... ver aqui. Vou apagar e vou acender. Tá, e aí ela, se você precisar tirar ela, é fácil? Como é que é? É fácil de tirar, tem uma empresa especializada que eles tiram facilmente, se Pra precisar trocar fazer a a lâmpada. manutenção. Quantas lâmpadas tem aqui atrás? Boa pergunta, não sei te responder, mas vamos descobrir. Mas ela é de repente. Mas ela é um LED atrás, né? São várias fitas de LED. Olha esse banquinho. Esse banquinho aqui da Noda. Que legal. Eu adoro eles, eu tenho uma história deles lá em casa também.
E aí vocês puxaram pro preto aqui. Pro preto. Gente, incrível. E atrás desse espelho não tem nada? É só o espelho? Atrás desse espelho era um banheiro social que a gente diminuiu para ficar o lavabo e ampliou a área de serviço que fica atrás. Nossa, escondida. gente, eu adorei essa luz, cara. Ficou muito legal, né? E aqui a outra porta abre pra suíte. Pra suíte. Uau, estamos entrando em outro universo. E olha que legal, Outro gente, universo. a madeira que veio toda de madeira daqui, ela vem também aqui. Ela continua. Nesse preto absoluto, que eu acho que é o nome dessa daqui. Aqui, Olha, Luffy, gente, era o perfume parte daqui. era parte do quarto do meio, né? Que uma parte a gente é a sala de jantar e uma parte virou o closet. Mas então o quarto era até onde você tá, porque O quarto tá a era onde janela. eu tava. A suíte que ficou Começava era aí. era exatamente a estrutura como Entendi. tava. A diferença é que a porta do banheiro não era aqui onde era, Sim. era O na quarto, parede. então, na verdade, lá tinha 2 janelas. Na Lá verdade, tem janela? eram 2 quartos. Essa janela esse era um de um quarto e o e o outro era a janela lateral. Ah, você vê, né? Eram quartos pequenos. Eram quartos né? pequenos, né? Que demais o seu close. Menino, como você tem roupa. Olha. Isso porque já diminuiu bastante. É. E aí a gente fez eu queria também essa coisa de ser tudo aberto para ficar mais fácil no dia a dia, para eu Total. saber, né, ter uma noção do que eu tenho. E olha como é tudo enfim. puxado pro preto, tá vendo, gente? Olha, as prateleiras pretas, as caixas pretas, olha os gaveteiros. Então isso tudo dá essa organização mesmo. Gente, essa bandeja. Olha que linda. Era da minha avó essa bandeja. Que graça, com vontade de pendurar Linda, lá né? na parede. Pendura, era linda. Linda, né? E fica assim, Você joga tênis? eu jogo tênis. Que legal. E aqui, ó, é um espelho, é um armário? É um espelho. Só um espelho. Aqui ele dá, dentro a gente tem uma estrutura que da parte de internet, de cabeamento de internet, né? Para conseguir ter Mas a se mesma... precisar abrir, você abre Se por aí. precisar, tem uma abertura aqui Entendi. que a gente consegue Nossa, fazer super manutenção. tecnológico, né? E olha que legal, as paredes são forradas com esse MDF que é o mesmo dos móveis. Nossa, ficou muito lindo esse Ficou legal? projeto. Ficou lindo. Ficou muito, eu achei que ficou muito a minha cara, assim, exatamente. Esse foi outro pedido pro Carlos Davi e pro Fernando Sabaini, que eles conseguiram realmente traduzir, de criar uma base neutra também. O preto, ele é usado, né? Todo mundo que gosta. Eu particularmente gosto bastante. Eu acho que é lindo, ele super valoriza as peças. E exatamente, ele consegue deixar no dia a dia uma visualização fácil do que eu tenho. Não, maravilhoso. E aí entramos para o quarto. Entramos que para também o quarto. segue a cabeceira preta, né? Que Aliás, segue a a gente não cabeceira mostrou preta. o piso, ó. O piso aqui muda também. Muda, que vem exato. desde ali da entradinha que a gente fez. Uau, isso é uma cama king, né? É uma cama king, ela ocupa o quarto inteiro, mas você vê que não é um quarto grande também, né? Assim, é o quarto original, aqui a gente não mudou muito. Olha como na a verdade... TV some no preto também, essa é uma ideia boa, viu, gente? Fazer a parede preta para sumir a TV. E o que a gente fez foi, nessa divisão, a gente de fato quebrou a parede que tinha, que dividia um quarto do outro, e a gente deixou tudo em madeira justamente para lógico. ficar... ornar melhor e também ter uma não ficar tão circulação grossa, melhor. né? Exato. E Exato. esse aqui que tá de costas, eu imagino, não preciso nem perguntar. Eu acho que o Deixa YouTube não ele vai de mostrar costas. também. O Tom of Finland, depois pesquisem. É um ilustrador dos um anos 50, artista se eu não hoje, me engano, e enfim. E aí Como tem é o que é o boneco nome desse dele. artista mesmo que eu amo? Esse é o Brandon Reis. Isso, ele é de Salvador, Esse artista, ele é de Salvador. Para Eu sou- quem não conhece, precisa conhecer, porque o Eu trabalho sou dele é louco pra ter incrível. uma obra dele, eu acho a coisa mais linda, eu sigo ele, toda hora eu tô dando like lá nas coisas dele. O trabalho dele é incrível. maravilhoso. Ele sempre traz elementos, né, da negritude, com sexualidade, com intimidade, e é um artista que eu sou muito fã. Eu também sou muito fã dele, muito mesmo. Olha aqui, já tentei 1000 vezes gravar a casa dele, mas ele não dá bola pra mim, viu, Brandon? Vamos lá, Brandon, dá uma bola pra ele. Permitidas cenas amorosas, aqui é o lugar, tá certo. Muito Esse aqui é um legal. artista de Goiânia também. Eu tô adorando que você tá super representando a galera da sua terra. Super, Entendeu? sim, sim. Muito legal, os orixás, que lindos. Aí Iemanjá e Oxóssi, Aham, protegendo também. protegendo também, muito legal. Amei seu quarto, olha aqui, gente, todo forrado, como a gente falou. E a porta não fecha, ela fecha ali, né? Só tem a porta de entrada, Sim, o resto fica tudo aberto e obviamente a porta da suíte. Sim. Aqui o banheiro a gente manteve a mesma estrutura, só mudamos, a gente mudou a direção da porta, que antes era aqui, a gente trouxe pra cá. Sim, sim. E é um banheiro que não é muito grande também, mas a gente procurou dar uma neutralidade pra Suficiente, ele, com esse acabamento em porcelanato. É feito pela oficina Porto Belo? É feito pela Mais.
E a gente, como eu não tinha muito espaço, a solução foi a gente trazer o armário aqui para os espelhos. Que então, daí eles já viram o espelho. é uma espelheira com armário que super me atende. Pra tudo, né? Pra tudo, né? Não tem uma bancada grande, mas aqui eu consigo Você pode até resolver. tomar banho com ele aberto pra ficar se olhando lá e fazer a barba. Pra fazer a barba assim, É. vira aqui, ó, e já dá pra... Exatamente. Muito legal. O nicho iluminado. O nicho iluminado que faz legal, diferença faz também. muita diferença. Aliás, eu vi que vocês trabalharam bastante a questão da luz de LED, né? Isso foi muito bacana. E olha, gente, uma coisa interessante, paleta, você vê que desde o tapete, o toalheiro, a toalha, a roupa dele, o box, os detalhes, até as luzes, olha, elas seguem o preto com bege. E isso faz uma diferença muito grande em termos de design quando você vai fazer a casa. Só faltou um vaso preto, hein? Faltou e vaso... aqui, ó... Mas sabe que é uma recomendação de também não não ter, gosto, de né? não ter no lavabo tem. eu vi. Mas isso eu aprendi com os meus arquitetos também. No vaso que você usa diariamente, a recomendação é sempre de ser branco, porque se você tem algum problema É problema verdade. de saúde, você não consegue É visualizar no verdade. preto. A gente Então, tem que falar isso seriamente, porque sim. a gente tem que olhar para dentro do vaso, porque pode ser o momento que está acontecendo alguma coisa que você vai perceber na saída. Exato. Isso aí, cara, essa dica foi ótima, tá? E foi uma recomendação, eu aprendi isso, obviamente que assim, a minha vontade era que fosse também Não, o preto. design ele vem para acompanhar, não para priorizar. Exato. Né? E aí o lavabo, como não é de uso recorrente, né, é um uso lógico. bem pontual. Ótimo esse ponto, foi muito bom você levantar. E agora, a gente vai lá na cozinha? Vamos lá na cozinha. Olha aqui, gente, vocês estão... você toca violão? Eu passei nem vi. Isso é um resgate também, eu toquei violão quando era moleque. E Olha aí lá, gente, o Tintim tocava violão. decidi deixar ele aqui na sala para resgatar isso também, para quando tiver um tempinho também tocar um pouco. A cozinha, se você quiser, fecha ou não? A cozinha não fecha, ela é toda aberta. Desse lado é, né, a bancada de serviço mesmo, com pia, com o cooktop. Tô usando menos do que eu deveria, porque eu tô cozinhando pouco em casa. Tá. Tô numa fase de muito trabalho, não tô cozinhando muito em casa, mas Tudo bem. ela é super prática para cozinhar. Pra cozinhar. Ela tem uma bancada Uma ótima. cara úmida aqui. Isso aqui é lixeira? É a lixeira, a gente trouxe a lixeira para cá. Aham. Tudo preto também. Essa batedeira não é de enfeite. Eu uso para fazer. Tem uma coisa que eu faço, que eu uso ela, que é muito gostosa, não deu tempo de fazer para você, mas eu não fica pra acredito. próxima, que é um sorvete de paçoca com Nutella, que é maravilhoso. Tchau, vou embora, a porta de saída é ali. Então ela fica aqui para lembrar que eu, né, Que eu tenho que fazer para as visitas que vem te visitar. Visitas, exatamente. Tá. E desse outro lado... Olha que lindo, eu não tinha falado. Pode deixar apagado. Pode fica deixar sempre apagado? melhor. Olha que bonito que é essa cor desse verde, gente. Que lindo. Lindo esse verde, né? É um lugar verde que combina com o sofá. combina com o né? sofá, né? Uma coisa puxa a outra. Aqui, Desse outro se você quiser lado, acender, não sei se... Olha como muda a cor. Aqui é um lado, né, que fica bancada de café do dia a dia, com essas banquetas do Gustavo Bittencourt que eu amo. Ela tem palhinha também, mas a palhinha é preta. Linda. Então tem alguma ela com a outra, sim, né? Sim, tem uma E conversa. aqui é o cantinho do café do dia a dia, que é o primeiro lugar que eu venho quando eu acordo é aqui. Escolheu todos os eletrodomésticos aqui pretos. Todos pretos para dar E eu essa adoro, neutralidade. inclusive essa daqui ó, é nova, essa daqui, ó, da Electrolux. Tá vendo que é a torre, que linda, que vem o forno. É linda essa torre. É linda, e ela fica toda integrada, que você ainda tem essa parte aqui, ó, que coordena os dois, eu acho super bacana. E o fogão também, você escolheu ele de cooktop, que fica mega integrado. Né? Fica, e tem aqui a Gente, coisa. vocês já viram essa coifa? Não sei se vocês já viram, essa é demais, olha Acende, isso. faz o barulho, porque ela já, quando você Sim. puxa, ela já começa a funcionar. Mas olha o que ela faz, ela vem mais, não vem? Ela vem, ó. Olha isso, gente, a coifa. em Ela vez cobre dela- exatamente o que eu preciso aqui. Você já tem os últimos lançamentos Os da últimos Electrolux. lançamentos, sim. Deixa eu mostrar, gente. Gente, olha só, esse é um grande problema para arquiteto, olha. Você tem uma coifa que chama muita atenção. E aí, olha só o que a Electrolux fez. Ela fez um negócio pequenininho, a coifa, e aí abre pra gente, por favor, ali, né? Aí quando ela abre, ela faz toda a função de coifa com menos barulho e depois você pode recolher. Você Luxo. pode deixar só Só um pedacinho. um que você quiser. pedacinho também. Depende do que você vai fazer. E aqui a E área vocês fizeram tudo transparente. como que era? Aqui era dividido, a dependência de serviço, ela era dividida. De um lado tinha o banheiro, e como o prédio é antigo, e eu fiz isso, foi uma escolha também que eu fiz, né? De mudar para um prédio que fosse antigo, que eu conseguisse uma metragem maior e conseguisse transformar ele do jeito
que Claro. me fizesse mais sentido. Tô contigo. Tem uma regra de vários prédios antigos que eu acho que isso é legal também, a gente descobriu isso durante o processo da obra. A condensadora do ar-condicionado não pode ficar para fora. Sim. Então a gente acabou usando uma área de serviço que era o banheiro para E a colocar a janela fica condensadora. aberta lá o tempo todo? A janela fica aberta o tempo todo. Ah, gente, olha só, a gente tem problemas, realmente, isso daí que ele tá falando é uma coisa muito legal. A gente não consegue colocar ar-condicionado lá de fora. O que que acontece? Você tem uma área aqui, nossa, o calor que veio dali é uma loucura, né? Uma loucura. Mas se você tá fechado, você já botou o gás e botou isso aqui Botou mesmo, aqui né? e aí fica super... Arrasou. Aqui era uma antiga dependência de serviço também, que hoje é um depósito, só tem bagunça, não precisa Depois mostrar. você depósito, mas que legal, isso E vai tudo virar- com porta de vidro. E vai virar futuramente um escritóriozinho pra eu poder nos dias que eu trabalho de casa. Mas eu acho que eu vou continuar usando a mesa, sabe? Ficar trabalhando em lugarzinho fechado, eu não ficaria não, eu ficaria lá mesmo. Eu gosto bastante de Não, trabalhar com daquilo, certeza. filho. Gente, que casa incrível. Agora eu quero te fazer uma pergunta, que é justamente baseado nessa história do que você falou sobre, poxa, dá saudade na hora de sair de casa e eu fico louco para chegar. Para quem está em busca de construir a casa dele, que está com a fim de reformar, etc e tal, independente de valores financeiros, o que você acha que você aprendeu nesse processo, que comunicou você com você mesmo através da casa? Olha, eu acho que foi essencial trazer elementos que de alguma maneira me conecta com as minhas origens, né? Então, quando eu tenho ali o cantinho dos meus avós, que já não são mais vivos, isso me faz ter uma memória afetiva e me faz querer ficar em casa. Eu acho que é buscar um canto, construir pelo menos um cantinho da sua casa, né? Eu tô falando isso do alto dos privilégios que eu tenho de poder ter uma casa do meu gosto. Você pelo menos tem um cantinho que vai ser aquele cantinho, igual eu falei, que ali é onde eu chego também, quando eu chego do trabalho eu vou direto para ali. Ter esse cantinho de prazer, assim, que te dá essa vontade de voltar, que te dá esse tesão de voltar para casa todo dia. Reconhecer você através das histórias que a sua casa conta, né? Eu acho que é exatamente isso que a gente está sentindo nessa casa. Super. Uau, eu tô amando. Agora eu acho que eu vou amar tomar um café nessa bancada aí. Vai rolar? Vai rolar super, né? Então, Vamos deixa lá, eu tomar um convidar as café? pessoas antes aqui para uma história. Olha, durante o momento que eu estou ali batendo papo com ele, eu vou gravar nossa conversa, eu não sei o que a gente vai conversar e eu quero convidar você para fazer parte dessa conversa. Então eu vou gravar esse vídeo e você que é membro do canal, você pode assistir na nossa playlist especial lá de membros, tá bom? Então essa vantagem também de você ser membro do canal. Agora deixa eu dar um abraço nessa pessoa que vai despedir deste vídeo e começar outro, querido. Parabéns. Obrigado, Muito legal. Sempre Dá será pra bem-vindo. sentir, dá pra sentir de verdade você dentro de casa e isso eu acho que é uma das coisas bom. mais importantes. Que bom. Então, E mais uma vez, pra mim tá sendo super especial, porque eu sempre te assistia, né? legal. Tô do outro lado agora. que legal. Realmente Dá é aqui o seu especial. Instagram pra todo mundo seguir e mandar chuva de amor. Meu Instagram é Samuel Moreski. O Instagram do pessoal que fez o projeto do Carlos Davi e do Fernando Sabaína é 222 Arquitetura. Vale sempre mencionar, porque de fato foi uma parceria pra gente conseguir fazer esse projeto e colocar ele de pé. Que legal, tá vendo, gente? Então tá aí pra vocês. Um grande beijo e obrigado. Tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.